do amor, não é falado dele como foi falado de Paulo, que foi um filho abortivo de Cristo, mas esse discípulo, o nome dele é Cleopas. Jesus chamou ele para ser discípulo. Discípulo, o que é ser discípulo, irmão Lucas? Ser discípulo é ser seguidor de Cristo. Ser discípulo é seguir os passos de Jesus. Ser discípulo é você querer ser igual ao seu chefe, ao seu patrão. Isso é ser discípulo. Todos os que foram chamados por Jesus, vocacionados e escolhidos por Cristo, eles tinham que ter essa semelhança de Cristo. E Cleopas, embora a palavra de Deus vai nos dizer que ele não foi chamado a dedo por Jesus, mas ele foi um discípulo também, que foi escolhido por Cristo. E como que ele foi escolhido por Cristo, irmão Lucas? Sendo que você falou que todos foram chamados a dedos por Jesus. Eu te provo, através da pregação do Evangelho, dos 12 discípulos e do próprio Jesus Cristo, Cleopas e o outro discípulo que estava com ele foram alcançados pelo Evangelho da cruz. A palavra transmitida pelos 12 e por Cristo era tão veemente que as outras pessoas, elas iam ao encontro como uma grande manada de peixe que era puxado pela rede. E a palavra de Deus vai dizer que existiu esse personagem em que não é muito famoso, mas que foi falado aqui no capítulo 24 e do versículo 13 a seguir. Esse discípulo por nome de Cleopas e o outro não identificado. Os dois discípulos, eles saíram da sua terra de origem e eles foram para uma aldeia por nome de Emaús. Emaús, segundo a palavra de Deus, ela distava cerca de 60 estágios de Jerusalém. Era uma região longe, era uma região distante, mas esses dois discípulos, eles caminharam rumo à cidade de Emaús. E eles começaram a arrazoar entre si. Interessante, pastor Luiz, que eles começaram a arrazoar entre si. O que era arrazoar? Arrazoar quer dizer discutir. Arrazoar quer dizer argumentar. Arrazoar quer dizer reclamar. Os dois discípulos caminhavam rumo a Emaús e eles discutiam entre eles. Eles reclamavam entre eles. E eles diziam: olha, nós estamos esperando o Filho de Deus, que estava aqui presente pregando para nós. E ele morreu, e ele foi aos céus, ele foi crucificado, ele foi moído, como diz o profeta Isaías. Mas ele prometeu que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele prometeu que ele iria ressurgir ao terceiro dia. E hoje já é domingo, e nós estamos aqui caminhando, e nada dele ressuscitar, nada dele ressurgir. Os dois discípulos estavam reclamando entre si, rumo a Emaús. Eu quero trazer essa palavra para os dias atuais em que nós estamos vivendo, porque eu tenho certeza que existem muitos discípulos que estão me assistindo nessa noite, em que não é muito famoso, não é conhecido, é um anônimo como Cleopas e como esse outro personagem era anônimo. E aí você está discutindo entre você mesmo e entre as pessoas que estão em sua volta. Eu estou passando por essa crise de pandemia, e eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, as portas estão verdadeiramente fechadas, nada dá certo para mim, tudo dá errado para mim, tudo que eu faço de vez crescer
ele desaba de água abaixo, e você está reclamando, e as pessoas dizem para você: cadê o Cristo que você prega? Cadê o Deus que você louva? Cadê o Espírito Santo que se move dentro de você? E você fica discutindo, mas tem pessoas que discutem com o marido, tem pessoas que discutem com os filhos, reclama para a família, mas tem pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que não tem família, e ela reclama para si mesma, ela discute para dentro de si, é uma intriga entre o espírito e a carne, entre a carne e o espírito, ela está presa dentro da sua própria mente, ela está presa dentro do seu próprio corpo, e ela está reclamando, ela está discutindo, ela está pronto a explodir. Mas nessa noite eu quero dizer algo positivo para você, eu quero dizer algo que pode motivar a tua fé, que pode motivar teu ânimo, que pode trazer vida ao que não tinha mais vida dentro de você. Jesus, Ele está do meu lado e Ele está do seu lado. Jesus está caminhando perante essa intriga em que eu estou tendo com a carne, em que a carne está tendo com o meu espírito, mas eu não estou observando que Jesus está do meu lado, eu não estou enxergando que Jesus está pertinho de mim, mas Ele está pertinho de nós nessa noite. Ele contempla cada coração nessa noite, Ele contempla cada alma nessa noite. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, é a palavra de Cristo que está me afirmando que no meio dessa adversidade Ele está do meu lado e Ele também estará do seu lado. Aleluia! Os 2 discípulos caminhavam rumo a Emaús. E eles discutiam quando que é que o mestre vai ressuscitar, porque foi profetizado por Isaías que ele seria entregue como uma ovelha muda ao matadouro, e seria moído, o seu sangue seria escorrido pelo madeiro da cruz. Foi profetizado por Jesus que ele morreria, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. E hoje já é o 3º dia, e parece que nada aconteceu, Jesus não ressuscitou. Você está se perguntando dentro de si, parece que nada está acontecendo. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada ao meu redor. Cadê o meu Jesus que disse que voltaria? E até agora Ele não voltou, até agora Ele não chegou, até agora Ele não se apresentou. Calma, que Ele está do seu lado, e Ele vai se revelar para você ainda, que Ele ainda continua sendo Senhor dos senhores, da minha e da vossa vida. É questão de tempo, aleluia. É questão de tempo. Tem circunstâncias que vêm ao nosso encontro, não é para nos matar, não é para nos derrubar, mas é para nos amadurecer. E muitas das vezes nós somos imaturos, achamos que somos muito espirituais, mas chega certo momento da vida em que nós vemos que somos imaturos, e que precisamos de crescer, e que precisamos de evoluir, e que precisamos de amadurecer, tanto espiritualmente quanto humanamente precisamos amadurecer. Só que o amadurecimento muitas das vezes não é sorrindo, o amadurecimento às vezes vem ao nosso encontro e não nos faz sorrir, não nos faz pular de dar risada, mas nos faz chorar, nos faz se entristecer. Mas tudo isso é para que a gente venha
aprender com a vida e para que a gente venha entender que um dia nós estamos passando por isso, para que quando os outros vierem passar, nós venhamos ensiná-lo com a graça do Espírito Santo que habita dentro de mim e habita dentro de você nessa noite. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Versículo 18. E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhe: Quais coisas? E eles lhe disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, mas nós esperamos que fosse ele que havia de redimir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres foram ao sepulcro e não viram, não encontraram o corpo do nosso mestre, porque roubaram o corpo do nosso mestre. Quando eu vivo como esses dois discípulos, que ponto que eu chego, que destino que eu tomo e que decisão que eu tenho que tomar para que eu venha ver Jesus novamente. O pastor Abraão, ele foi muito enfático e ele disse que existem muitos que estão lá fora porque foram feridos dentro e saíram para fora. Existem muitos que estão aqui dentro e que não sentem Jesus, não vê Jesus, não são abraçados por Jesus. Mas eu garanto para você, meu irmão, que quando as escamas dos seus olhos caírem, você vai voltar a ter fé, você vai voltar a ter confiança, você vai voltar a chorar na presença do Espírito Santo. Você vai voltar a ter compromisso de 3 horas da madrugada, colocar o relógio para despertar, porque você tem que falar com Ele, e Ele tem que falar com você. Aleluia! Existem muitos que estão vivendo como esses dois discípulos. Por causa da circunstância da vida, lhe faltou fé, lhe faltou confiança, lhe faltou esperança, lhe faltou unção, lhe faltou graça. Xerime coma na barraia, devias tebi coma na barras. Mas nessa noite Jesus se faz presente aqui em nosso meio, porque eu já estou sentindo a presença dEle, a graça dEle, a unção dEle é deliberada nessa noite. A virtude do seu Espírito é deliberada nessa noite, e ela te alcança por essas ondas das redes sociais, ela te alcança, você que está sentado aqui nessa noite. Fazia muito tempo que você não sentia a presença dEle, mas quando você entrar dentro da sua casa, e quando você sair de dentro do seu lar, você vai ver que a glória de Deus vai aparecer. Quando Jesus apareceu para esses dois discípulos, Jesus chamou de tolos. Versículo 25. E disse-lhe: ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram? Não convia que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória?
e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se a aldeia para onde ia, ele fez como que iam para mais longe. Jesus falou essas novidades para os discípulos e permitiu que a caminhada deles fosse um pouco mais longe. Aleluia! O seu navio pode estar enfrentando tempestade, o seu navio pode estar enfrentando o mar bravio, mas Jesus vai soprar mais um pouquinho no meio desse mar e vai fazer com que o seu barco ande um pouco para mais longe, porque Ele quer ter um particular com você nessa noite. Ele quer ter um particular com a tua vida nessa noite. Não foste vós que me escolheste, mas foste eu que vos escolhi, e vos nomeei, e vos chamei, para que vades e pregues o meu evangelho. Foi Jesus que te chamou nessa noite. Foi Jesus que te escolheu. Eu não sei, irmãos, mas eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Ela é real, ela se faz presente aqui nessa noite. Ela se faz presente aqui na igreja, e ela se faz presente na sua casa. Jesus, Ele é e sempre será o dono da igreja. Del Calabarraia. Versículo 29. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com ele. Os discípulos que estavam com seus olhos escamados, quando perceberam que quem estava falando aquelas palavras era Jesus, eles disseram: fica um pouquinho mais conosco, já é tarde, não vai embora agora não. Aleluia! Ei de calabai de comanabarraci. Tem um hino que diz: fica Jesus mais um pouquinho, fica Jesus mais um pouquinho, fica. Eu estou sentindo a graça dele aqui nessa noite. A graça. Quando você dá por fé que quem está falando com você é Jesus, você vai pedir para que Ele permaneça mais com você, porque a presença dEle, meu irmão, é muito forte. A presença dEle, irmão Wagner, traz paz. A presença de Jesus traz refrigério. A presença de Jesus traz calmaria. A presença de Jesus tranquiliza o coração. A presença de Jesus faz a tempestade cessar. É a presença de Jesus. E eu vou finalizar aqui, irmãos. Versículo 31. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: porventura não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abriu as Escrituras? Realmente, Cleopas, eu estou sendo tolo, Cleopas. Realmente, Cleopas, eu fui tolo, porque ele esteve todos os momentos do nosso lado, e nós não conseguimos o enxergar. Ele está dizendo para uma pessoa aqui nessa noite, Ele está dizendo para vidas que estão nos assistindo nessa noite, que Ele sempre estará do meu lado e do seu lado. O meu coração queima, porque eu estou sentindo a graça dEle aqui nessa noite. E
E eu acredito que o seu coração está queimando aí também, queimando em chamas, porque a presença do Espírito Santo, ela é notória e ela é natural. E se você que está me ouvindo não tem sentido essa presença e não tem enxergado Jesus, hoje é uma noite propícia para que Ele entre dentro de você e te faça o novo homem, te faça o novo jovem, te faça uma nova mulher. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, o mesmo Jesus que me curou da epilepsia, é o mesmo Jesus que pode mudar a tua vida. O mesmo Jesus que entrou aqui dentro dessa casa e fez obras aqui dentro de vidas que estão nos assistindo aqui, que você não era nada, as pessoas falavam de você, as pessoas te criticavam, te apontavam, e muitas das vezes dizia: não vai passar de um cachaceiro, não vai passar de um fumador de cigarro. Jesus te pegou, te lavou, te remiu, te santificou, te mudou. É esse Jesus que eu prego aqui nessa noite. Ele pode entrar aí dentro do teu lar, pode te mudar nessa noite. E depois que Ele te mudar, você vai dizer: fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai se embora não, fica mais um pouquinho, porque é muito bom chorar na presença de Jesus. É muito bom chorar na presença do Mestre. Tem situações que Jesus nos coloca no barco e nos manda ir, pastor Luiz. E no meio da navegação vem uma grande tempestade. E Jesus está lá no monte. E você fala: mas cadê Jesus que não chegou? Jesus está com o seu GPS ligado lá do monte, te observando e vendo a navegação do teu navio. E Ele sabe que no momento certo, no momento certo, Ele vai aparecer no meio do mar e Ele vai dizer para o vento: cala-te, cessa-te. E depois que Ele dizer isso, não adianta se assustar pensando que é um fantasma, porque não é o fantasma, é o próprio Mestre, o dono da água, o dono do vento, o dono do tempo, o dono da vida se apresentará para a tua vida nessa noite. Creia e receba esta palavra, porque Jesus continuará sendo sempre o mesmo Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor Luiz, por esta oportunidade. Deus abençoe. Maravilha, né? Boa palavra, um bom culto. Que dó que é pouquinho. É bom porque não fica cansativo, né? Quando a pessoa está começando a achar bom, para. Aí a expectativa para o dia seguinte. Então, meus amados, e vocês que não conhecem, eu quero apresentar a nossa caixinha ali, ó. A nossa caixinha, ela fica na entrada com a boquinha aberta. Aí você passa, joga dentro o seu dízimo, sua oferta, porque o culto só faltou a oferta, não foi? Tivemos hino, tivemos leitura, tivemos oportunidade, só faltou a oferta. Aí você que é acostumado com o culto assembleano vai dizer: pastor, esqueceu da oferta. Esqueci não, rapaz, esqueci não, eu lembrei, é que hoje é na caixinha, tá bom? E assim sendo, nós ganhamos 5 minutos. Vocês não sabiam, mas eu vou revelar para vocês. Quando eu não tiro a oferta assim cantando um hino, eu ganho 5 minutos para pregação. Entendeu? Aí, em vez de eu cantar um hino e colher a oferta, eu ponho 5 minutos a mais na mensagem e o irmão passa ali, deixa a oferta e é abençoado. Entendeu? Dirigir culto é matemática. Vamos nos colocar de pé.